Graça e paz vos sejam multiplicados pelo conhecimento de Deus e pelo conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Existe uma preocupação grande nos nossos dias sobre a santidade do povo de Deus. Por quê? Porque sem santificação, ninguém verá o Senhor. Lá no livro de Hebreus está escrito: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós vivemos no meio de uma geração em que todas as pessoas hoje, pelo menos que eu conheço, elas se declaram filhos de Deus. É normal qualquer pessoa se declarar filho de Deus. Lá no livro do profeta Malaquias, no Velho Testamento, capítulo 1, versículo 6. O filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizeis: em que nós temos desprezado o teu nome? Querido, é uma situação recorrente. Está falando aqui sobre sacerdócio e a maioria de nós só consegue ter na cabeça um evangelismo, uma pregação que venha de um sacerdote. A ideia da igreja, formada de 2 ou 3, ela é muito distante para nós. Para mim, ela é muito real, porque eu aprendi a viver assim, numa igreja de 2 ou 3. Porém, você quer chamar Deus de Pai? Ótimo! Ótimo! Isso é muito bom. Mas tem meios para isso. Lá no Evangelho do João, tem uma falazinha pequena que todo mundo sabe de cor. Ele veio para o que era seu, os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome, disse Jesus. Esse é um caminho de ser filho de Deus. Jesus. Jesus é o caminho para fazer filhos de Deus. Bom saber isso? Ótimo saber isso. Agora, um filho de Deus, consciente, ele tem algumas atitudes. Eu estava conversando essa semana e alguém estava me dizendo que existe uma oração na Bíblia como modelo e ela se torna praticamente uma oração ecumênica. Qualquer lugar que você tiver, no meio de quantas pessoas você tiver, ainda que o outro seja hindu, ele não vai ter problema de orar o Pai Nosso. Não vai ter problema. Pai Nosso é universal, ele abrange todas as religiões cristãs, como também todas as religiões do mundo. Porque, pelo que diz o Pai Nosso. Vamos dar uma olhada no que o Pai Nosso fala? O Pai Nosso, ele passa a ser para nós uma ferramenta de santificação. Você já pensou nisso? O Pai Nosso como uma ferramenta de santificação, porque sem santificação, ninguém verá o Senhor. Por que ela é uma ferramenta de santificação? Lá na tentação de Jesus, nós já falamos sobre isso num outro vídeo, a primeira prova que Jesus terá que suportar é que o Satanás vai pegar ele, depois de 40 dias de jejum, vai mostrar para ele umas pedras e vai dizer: Jesus, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Você se declara filho de Deus? Então, quando o Satanás dizer, se tu és filho de Deus, Jesus está dizendo para você dizer para ele assim: Satanás, você não sabe de nada, porque quando eu me disponho a orar, quando eu vou conversar com Deus, eu tenho ousadia para dizer: Pai Nosso que estás no céu. Que resposta maravilhosa! Não tem dúvida. Porque no momento da oração é um momento de intimidade. É alguma coisa que eu estou fazendo e ninguém está vendo. Eu não estou querendo aparecer, eu não estou santificando o que não é santo, eu estou apenas sendo. E quando eu estou dizendo, Pai Nosso que estás nos céus, eu me torno filho, sim. Santificado seja o teu nome. Não, eu não profano o nome de Deus. As coisas que eu faço, as minhas atitudes, as minhas opiniões,
a minha forma existencial, os meus conceitos filosóficos, eles não profanam o nome de Deus. Então eu digo para Deus, santificado seja o teu nome. Santificado no universo? Não, no universo já é. Santificado na minha vida. É uma ferramenta maravilhosa de polimento. Quando eu estou orando a Deus, falando Pai Nosso, eu estou me tornando uma pessoa melhor. Santificado seja o teu nome. O Satanás levou Jesus a um lugar bem alto. E a Bíblia diz que dali ele mostrou a Jesus todos os reinos da terra. Para que Jesus, olhando os reinos da terra, talvez ele visse ali nos reinos alguma coisa que pudesse seduzi-lo. E eu disse para você já, se ele fez isso com Jesus, ele não faz com você? E quando ele faz isso com você, qual que é a resposta? Pai Nosso, venha o teu reino. Venha o teu reino. Senhor, eu tenho admirado os reinos do mundo e tem muita coisa que me interessa. Mas como eu tenho santificado o teu nome, para mim o que interessa é o teu reino. Venha o teu reino. O teu reino significa, seja feita a tua vontade. A tua vontade. Você consegue imaginar Jesus lá no monte, no Getsêmani, chorando, transpirando sangue, sozinho, e ele dizendo, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero. Seja feita a tua vontade. Ferramenta de santificação de Jesus. Jesus está ali se separando para dizer, eu tenho uma missão do meu Pai. E eu vou fazer a missão que o meu Pai determinar sobre a minha vida. Não tem jeito de orar o Pai Nosso diferente. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O diabo propôs a ele, transforme essas pedras em pães. Querido, o pão, ele pode significar para nós um alimento básico, primário. Mas ele pode representar qualquer coisa primária. Vestimenta, moradia, segurança. Os ativistas da nossa geração, tanto cristãos como outros, eles reivindicam isso. Eles querem um governo que providencie para as pessoas paz e segurança. Por isso que eles são ativistas. Para ganhar paz e segurança. E a oração do Pai Nosso diz que todas as coisas vêm do Senhor. As básicas e as mais excelentes. O pão nosso de cada dia, o pão nosso de cada dia. Pão nosso de cada dia. Senhor, me dá pão para 100 dias. Senhor, me dá pão para 365 dias. Porque aí eu terei um ano de paz. Aí eu terei um ano de paz. Eu vou deitar numa rede e vou dizer para minha alma, alma, farta-te, sossega, você tem tranquilidade pelo menos para um ano. É uma ambição de quase todo mundo. Não de um ano. As pessoas agora estão querendo uma segurança para 10 anos. É anticristianismo. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Hoje. Qual dia existencial que eu tenho? Hoje. Por quê? O passado são memórias. O passado eu uso para não cometer os mesmos erros. E o futuro? O futuro nunca chega. Nunca chega, sabia disso? Amanhã, quando for amanhã para mim, não é amanhã, é hoje. Alguém vai olhar para mim e vai dizer, que dia é hoje? Aí eu vou dizer para a pessoa, ontem eu falei que hoje era amanhã. O amanhã nunca chega. O amanhã nunca chega. Eu tenho profecias de que Jesus está voltando. Quando? Ele vai voltar hoje. Eu tenho muita vontade de servir a Deus, mas eu preciso resolver algumas coisas na minha vida, eu preciso me desprender de algumas coisas, eu preciso me desapegar. Não precisa não, querido. Não precisa. Você precisa ser de Deus hoje. Hoje.
Você vai ler em algum lugar da Bíblia escrito: se hoje você ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. Porque é pãozinho do Senhor na sua vida. Esse desejo seu de ser de Deus é alimento de Deus na sua vida. Isso não vem de você. Essa é a misericórdia do Senhor. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Quando nós olhamos os motivos pelo qual nós seríamos, então, pecadores, transgressores, a oração do Pai Nosso vai desmontando uma por uma. O que me faria aceitar suborno? O que me faria ser um funcionário público, não ter um salário tão pequeno e aceitar propina? Não conhecer o Pai Nosso, não depender do Senhor, não precisar de Deus, confiar no seu próprio braço, confiar na sua própria força, colocar na balança Jesus e qualquer outra opinião existencial. Não existe. Não existe. Pode até existir existencial com morte. Existencial com vida eterna é só Jesus. É só Jesus. Ah, porque nós ouvimos falar de um grande homem piedoso, com falas maravilhosas. Ótimo, ótimo. Ele te ensina alguma coisa? Aprenda. Mas vida eterna, quem te oferece é só Jesus. Apenas Jesus te oferece vida eterna. A tentação de Jesus, ela continua. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque de ti está escrito que os teus anjos te ampararão para que você não tropece. Não tropeçar para humanos é muito difícil. É muito difícil. Eu vi alguém fazendo um paralelo disso. Ele tá beirando 50 anos. E ele disse que, embora ele venha treinando há 49 anos andar, porque ele anda desde um aninho, ele anda, e embora ele esteja andando já há 49 anos, ele tropeça. E eu achei essa analogia fantástica. E tropeçar parece que é inerente à humanidade. Tropeçar parece alguma coisa com a qual eu preciso aprender a conviver. Tropeçar. Tropeçar. Mas ninguém, você não vai conhecer ninguém conformado com o tropeço. Ninguém. Ninguém. Há poucos dias, uma pessoa tropeçou no banheiro, bateu a cabeça, 8 pontos na testa. E a pessoa não se perdoava. Poxa vida, eu passo ali todo dia, eu conheço aquele degrau, eu sabia dessa possibilidade, por que eu não me precavi? Por que eu caí? A pessoa não aceita tropeçar. A pessoa não aceita tropeçar. Quando você vai para a oração do Pai Nosso, lá Jesus vai dizer outra coisa para o Satanás. Vai dizer, olha, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Mas para nós aqui no Pai Nosso, ele vai dizer assim, Pai, perdoa-nos. Olha que ferramenta maravilhosa contra o tropeço. Pai, perdoa-nos. E aí, se você ler um pouquinho a Bíblia, você vai ler assim na Bíblia, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Lindo isso. É Deus. Deus de misericórdia, Deus poderoso, Deus maravilhoso. Mas existe no Pai Nosso uma contradição. Porque o perdão proposto no Pai Nosso, ele é um perdão de mão dupla. Eu sei quem Deus é e eu sei a capacidade de Deus em perdoar. Mas na oração diz assim, perdoa-nos assim como nós temos perdoado. E complicou, hein? Porque eu tenho no meu coração traumas. Eu sou traumatizado. Então, como é que eu posso perdoar alguém que me traumatizou? Como que eu posso conviver com alguém
que o tempo todo me humilha? Como é que eu posso perdoar alguém a quem eu já perdoei 3 vezes e ele não cessa de fazer o mal que ele faz? Como é que eu posso conviver com alguém a quem eu não suporto? É muito simples, você nunca vai orar o Pai Nosso. Não, quando chegar no Natal, que as pessoas se reunirem em volta da mesa e perguntarem, nós podemos orar o Pai Nosso? Dizer, não, eu prefiro outra oração. Porque quando chega naquela parte, assim como eu tenho perdoado, eu não posso falar isso. Você consegue entender? Nós temos hoje um modelo existencial de igreja que não toma a forma do Evangelho. Não testemunha de Jesus. Ela não tem condição de testemunhar de Jesus por causa dos traumas. Tem um versículo no Velho Testamento que o profeta vai dizer assim: Ele tomou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades, levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Nós somos curados. Nós somos curados. Mas na igreja moderna, Jesus cura coluna, joelho estragado, dedo torto, mas não cura trauma. As pessoas conseguem chegar diante do altar do Senhor, levar uma oferta de adoração ao Senhor com mágoa, magoado, não perdoa, não perdoa. Ferramenta de santificação. Esse é o Pai Nosso. Perdoa-nos, assim como nós temos perdoado. Se você conseguir fazer uma reflexão sobre o que você está dizendo, você precisa de algum pregador te evangelizar? Se você refletir sobre uma oração popular que está escrita em muitos locais e é recitada em muitas reuniões, reuniões de família, reunião de clube de futebol, reunião de ping-pong, todo lugar, qualquer pessoa conhece a oração do Pai Nosso. Você lê a oração do Pai Nosso, você precisa que alguém fale de evangelho para você? Claro que não. É claro que não. É porque o dia que você prestar atenção no Pai Nosso, a sua vida vai mudar. Sua vida muda. Então, quando você chegar no final do Pai Nosso e você perceber todas as coisas que são realizadas na sua vida, a primeira frase, ela fica verdadeira. E você pode dizer para as pessoas, eu sou um filho de Deus. Eu sou um filho de Deus. Quando eu olho a oração do Pai Nosso, eu não sou reprovado em nenhum item. Então eu sou um filho de Deus. Eu posso dizer, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Eu dependo do Senhor. Se eu dependo do Senhor, eu sou um filho de Deus. E aí, a Bíblia vai dizer que o Satanás mostrou para Jesus a glória dos reinos da terra. E aí ele vai repetir no finalzinho da oração. Porque teu é o reino, porque teu, Senhor, Pai, é o reino, porque teu é o poder, e porque teu é a glória para sempre. Para sempre. Não é temporariamente, não é momentaneamente. É para sempre. Então, Jesus estabelece uma forma de relacionamento com o Pai e que eu posso rezar. Posso rezar. Posso rezar o Pai Nosso. Posso rezar o Salmo 23. Posso. Posso rezar o Isaías 53. Posso rezar. Mas a proposta de Jesus é assim, vós quando orardes, orareis assim. A oração é uma fala sentida. Eu sei o que eu estou dizendo. Eu sei o que eu estou falando. Eu pensei no que eu estou dizendo, eu pensei no que eu estou falando. Aí a gente pega o filósofo da Idade Média, penso, logo existo. Então se eu penso no que eu estou dizendo como filho de Deus, então eu existo como filho de Deus.
Então o Pai Nosso vai ser para nós, a partir de agora, com esse entendimento, uma oração de santificação. E por que eu preciso de santificação? Porque sem santificação, ninguém verá Deus. Ninguém verá o Senhor. Isso é importante. Olha há quantos anos isso está disponível. Você já tinha pensado nisso? Passe a pensar. Está lá, a oração do Pai Nosso está no Mateus capítulo 6. Acha ela lá, encontra na sua Bíblia. Dá uma lida, relê, reflete sobre cada ponto. E tenha uma visão sobre o que é ser um filho de Deus. É possível. É possível que todas as pessoas que estão hoje andando pela rua, elas sejam filhos de Deus. É possível. É possível. Mas não será verdade. Não será verdade se elas não honram o Pai. Se eu sou pai, Malaquias 1, capítulo 1, versículo 6. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, aonde está o meu temor? São todos filhos? Então honram e temem. Louvado seja o nome do Senhor.